o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, que significa saída. Capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que ele não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os seus inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tribos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que mulheres hebreias não são como egípcias, porque são vivas, que significa ou espertas, e já tem dado à luz os filhos antes que a parteira venha a eles. Portanto, Deus fez às parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume, e pês, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã:
à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama dos hebreus que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. Moisés, que significa tirando. E disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Maioral, que significa ou príncipe. Pensas matar-me como mataste ao egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram dali Moisés. Moisés, porém, levantou-se e fendeu-as e defendeu-as, abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reu, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberrou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele o seu nome Gerson, que significa um estranho ali. Porque disse: peregrino fui em terra estranha, a morte do rei do Egito. E aconteceu, depois que muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a seu Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o seu rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá,
haver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eis que enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te servirá por sinal. Eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E este é o memorial, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Fai-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vós vasos de prato e vasos de ouro, que significam ou joias, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão,
nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse, que é isto na tua mão? E disse Moisés, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito e tira-a. Eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve, e disse, torna a meter a mão no peito, e tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem te ouvirem à voz do primeiro sinal, crerão à voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao seu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, e eu serei com a sua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração, e tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a sua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te servirá por boca, e tu lhe servirás por Deus. Tomando esta vara na tua mão, que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. E disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta e faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir a meu filho,
para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou os seus pés e disse: certamente és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor? Em hebreu, Jeová, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizesses ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque estes são ociosos. Por isso, clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se os serviços sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha, e os exatores os
apertavam, dizendo: acabai com vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem, e hoje fazendo tijolos como antes? Porque se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazeis tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, vós sois ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão, e encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livrastes o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa, e deixará ir, sim, os lançará de sua mão. Deus promete os livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, em hebreu significa Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Portanto, disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos trarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrareis da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tornareis por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a darei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó?
também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Joaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as gerações: Gerson, e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni, Simei, os segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. A ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as famílias dos filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que foram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima a Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Amados, nestes 6 capítulos de Êxodo, vimos que a vocação de Moisés foi uma vocação genuína do Deus vivo, Jeová. Tanto, mesmo Deus sabendo da deficiência de Moisés, Deus insistiu com ele e falou que era através dele que Deus queria libertar o seu povo. Portanto, às vezes vemos alguns pregadores falarem que se alguém não tomar atitude, virá outra pessoa e tomará a bênção daquela. Amados, o que Deus tem para você, Ele não deixará incircunciso nenhum tomar a sua bênção. Basta você crer e basta determinar e se posicionar para recebê-la. Logo no versículo 2, vemos que a mãe de Moisés escondeu-o por 3 meses. Portanto, Deus tem escondido neste deserto Brasil a sua igreja fiel, que em breve, ao manifestar no governo paralelo do homem da iniquidade, em sua primeira metade, na tribo, iniciará a missão da igreja, que, creio, conforme as profecias, tem se sinalizado e apontado que serão 42 meses
o tempo da chuva tardia, que é a chuva da primavera ou da última estação. Vemos que Moisés foi escondido dentro do palácio de Faraó e a sua mãe ainda recebeu salário para cuidar dele. Após a contemplação de Moisés com aquela grande visão de Deus, este creu no Senhor e seguiu para a sua missão. E no versículo 16, a ordenança do Senhor a Moisés foi: vai, ajunta os anciãos de Israel. Hoje, a ordenança do Deus vivo, o Eu Sou, o grande El Shaddai, é união das duas varas, ajuntar o ancião dentro das duas varas. A vara graça, simbolizada pelos cristãos evangélicos e protestantes. A vara união, ou laços, simbolizada pelos judeus messiânicos remanescentes de Efraim, dentro das tribos de Jacó, ou casa de Davi. Portanto, o Senhor renovou a promessa que fizera a Abraão, dizendo que levaria Moisés para a terra que mana leite e mel, e lhe daria graça ao povo aos olhos dos egípcios. No versículo 21, esta frase do Senhor, nós vemos que estava anunciando a travessia do Mar Vermelho, que após o povo atravessar, o povo egípcio morreu todo ao fechar das águas. No versículo 8 deste capítulo 4, ainda a colocação: e acontecerá que se eles não crerem, nem ouvirem a sua voz no primeiro sinal, crerão no derradeiro sinal. Portanto, aqui um prelúdio às 10 pragas que Deus lançaria ao povo egípcio. Primeiro, teve que o povo, Moisés, demonstrar os sinais para o povo de Israel. Após esse povo de Israel crer em seus sinais, é que Moisés seguiu para a sua missão contra Faraó. Assim é a missão da igreja hoje. Alguns profetas são pegos em descrédito, enquanto não manifestam sinais, o povo não crê que ele foi escolhido e ordenado pelo Senhor. E após então, tendo a confiança do povo da igreja, este profeta segue com sua missão contra os principados de Faraó. No versículo 22, ainda a colocação que Deus diz para Moisés dizer a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, é meu filho, o meu primogênito. Assim como Jesus era o filho unigênito do Pai, o primeiro e o único, Israel era o primogênito e o escolhido do Senhor. Mateus 21:43, Jesus renovou consolo a Israel, dizendo: o evangelho do reino vos será tirado e dado a outra nação, e essa outra nação é a igreja hoje, e sendo o Brasil apenas um deserto preparado por Deus para esconder esta igreja ou noiva fiel. No versículo 9 do capítulo 6, vemos que o povo não ouvia a Moisés, porque estavam com uma ânsia do Espírito por causa da dura servidão. Hoje em dia, há ligeira semelhança com relação ao povo que não quer ouvir aos seus profetas, antes, ao invés de crer, ficam julgando e criticando-os por alguns detalhes. Portanto, ouve Israel a palavra do Senhor. Crê no Senhor, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei, porque assim diz o Senhor na carta de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, na parte B. Pois aquela descrição leva à batalha de Josafá. Hoje estamos muito próximos da batalha do Armagedon, parte 1, sendo a batalha de Josafá, que é o vale da decisão. Confira isso no capítulo 3 de Joel. Shalom Adonai. Até breve.